Mas essa é uma outra fraqueza, talvez, de Abraão, né? Tem alguns momentos que ele parece querer fazer de modo humano aquilo que é uma promessa divina, ou pelo menos aceita fazer de modo humano aquilo que era para ser algo que deveria depender da ação divina. Isso acontece assim. Isso aqui acontece no capítulo 17. Então, na letra E, nós temos essa mudança de nome, temos uma aliança que é refeita e temos essa grande promessa de um filho já na idade bastante avançada, bastante maduro. Mas toda essa reflexão no capítulo 17 nos traz vários elementos importantes. O primeiro é a importância do nome, de Abrão para Abraão. Lá em Gênesis aparece já Deus e Adão dando nome aos animais, né? O nome tem uma importância fundamental para tudo. O nome é a identidade das coisas. Essas coisas não têm nome, é até difícil de reconhecer que elas existem. No latim se diz, né, nomen omen, ou seja, o nome é o seu destino, né? Então a escolha de cada nome às vezes reflete muito da história e também daquilo que vai acontecer na vida da pessoa. Então a mudança de nome significa de alguma forma também uma mudança de vida. Jesus Cristo faz isso com certa frequência no Evangelho. Já temos um certo Simão, que recebe o nome de Pedro, Natanael, Bartolomeu, podemos pensar também Saulo, Paulo, também Jesus, sendo ele Deus, que dá um novo nome aos seus, aqueles que ele chama. Lembrando que no rito do batismo, a primeira pergunta, né, que nós fazemos é: qual nome vocês escolheram para Cristo? Nesse momento, pela primeira vez, o nome de Deus é inscrita na memória de Deus. E isso faz um contraste com uma passagem bíblica que nós já lemos. Deus que dá um nome. Existe uma passagem bíblica que nós lemos, foi no ano passado, né? Que é um contraste negativo disso. Torre de Babel. Qual que é o problema da Torre de Babel? Existe uma frase que eles dizem, né? Ali em Torre de Babel, está no capítulo 11, bem ali no versículo 4, né? Disseram: vamos construir para nós uma cidade, uma torre, cujo topo alcance o céu. Façamos um nome. Essa é a questão, essa é a desgraça de Babel. Façamos nós mesmos um nome para nós. E o que acontece em Abraão, o que acontece no Evangelho, é que Deus dá um nome. O nome é sempre um presente, o nome é sempre alguma coisa que a gente ganha, não algo que a gente tem que conquistar, não o nome que a gente faz para nós mesmos. Esse é o pecado de Babel. Eles querem fazer um nome para eles mesmos, construindo uma torre que vai até o céu. Então essa passagem é contraste também àquilo que era o desejo dos construtores da Torre de Babel. Nesse capítulo 17, outra coisa muito interessante é a visita de Deus a Abraão ainda, com o anúncio da gravidez de sua esposa. É interessante que aparecem 3 pessoas, né? Para nós cristãos podemos entender, quem sabe, como um sinal da Trindade. Tem a leitura mais simples, era Deus com 2 anjos junto dele, mas para nós pode ser um vestígio, digamos assim, da Trindade já no Antigo Testamento. Também no início de Gênesis, né, quando Deus diz façamos, usa o plural, é o plural majestade, né? Mas façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Também podemos entender, quem sabe, um elemento já trinitário. Claro, o judeu vai nesse texto e fala: não, isso aqui era comum usar o plural quando se refere a um rei. E aqui, nessa passagem, era Deus com 2 anjos, por isso que haviam 3 pessoas quando Abraão recebe a visita do próprio Deus. E vê quando acontece esse grande anúncio de alegria, o anúncio finalmente da gravidez de Sara. Início se inicia uma série de mulheres que engravidam de modo que era impossível. Vai acontecer a mesma coisa com a esposa de Isaac. Vai acontecer a mesma coisa com a mãe de Sansão,
o juiz Sansão. Vai acontecer a mesma coisa com a mãe do primeiro profeta, Samuel. E no Novo Testamento, duas mulheres também engravidam de um modo muito biologicamente complexo. Uma é Isabel, que segue a linha de todas essas mulheres, e a outra, não preciso dizer, é a Virgem Maria. Mas essa é a primeira passagem onde Deus intervém para que a promessa seja cumprida, porque se Deus prometeu um povo e Abraão já está velho, mas tem um filho, mas não é o filho da promessa. Ismael não é o filho da promessa, é filho sempre da escrava. Ele nasce de Saraí, acha isso impossível, né? Mas isso acontece, porque para Deus nada é impossível. A mesma frase aparece também no Novo Testamento. Letra G, destino de Sodoma e Gomorra. Parece que Deus